Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nossa atividade desta tarde. Como sempre, buscando a harmonia emocional, sentimental, através da oração, que é o meio ideal. Então, amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu santo e sagrado nome, Senhor, viemos buscar o especial alimento para as nossas almas neste recanto de paz, onde, Senhor, a inesgotável fonte do Teu amor sempre está à nossa disposição. Que as harmonias celestes nos envolvam, organizando os nossos pensamentos sob a luz do Teu Evangelho. E assim, igualmente, para que os conceitos evangélicos nos amparem na caminhada terrena, ajuda a nossa palestrante da tarde, Senhor. Sê conosco. E em Teu nome, como dissemos, abrimos a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então, a lição de hoje é uma lição que me toca muito, que todos nós devemos pensar, repensar e tentar, colocar ele na nossa vida diariamente. Bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, iniciando, vamos ler um pedacinho para nós entrar no assunto. No item 3, nos diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus. E a explicação dos Espíritos nos traz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação. Então aqui nos chama a atenção que o ódio e o rancor denotam alma sem elevação. E nós, diariamente, guardamos dentro de nós cólera, raiva, rancor, não é verdade? Nós, quando vemos, nós estamos até largando saliva de tanta raiva de uma situação que nos surgiu em nossa caminhada. Então, quando o Evangelho chama a atenção, que é uma alma que denota, indiferente ao amor, indiferente ao perdão, a gente tem que procurar refazer os pensamentos, nossas atitudes. E aqui continuando, alma sem elevação, nem grandeza, alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma e toda mansidão e caridade. E ainda nos diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei. E a gente já ouviu muitas vezes,
com nossos relacionamentos, em nossas vidas, eu nunca vou perdoar ele, eu nunca vou perdoar ela. Né? Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nós temos aqui, né, para entrar no assunto aqui, um livro do Chico Xavier, A Sombra do Bacateiro. Ele fazia sempre o evangelho à sombra de um bacateiro. Ele vinha pessoas de todas as localidades, todas as cidades, estados, para conhecer o Chico e participar do evangelho que ele realizava à sombra do bacateiro. E após a peça inicial, o evangelho ofertou um trecho do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nos comentários proferidos por vários companheiros, cada um fez um comentário, né? O perdão merece, nos comentários proferidos por vários companheiros, o perdão mereceu destaque especial. E Chico pede para falar. Aí chegou a vez do Chico. Ele faz questão de frisar que está interpretando o pensamento de Emmanuel. Então, ele vai falar sobre perdão, mas ele diz que é o pensamento de Emmanuel. Principalmente por dizer que qualquer pessoa, para obter um certificado de competência na escola, leva 10 anos, 15, 20 anos. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Diz um pensamento de Emmanuel que o Chico está transmitindo. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim amar. Então isso nos chama a atenção, que nós viemos para aprender a amar, não para ser amado. E se nós viemos para aprender a amar, nós temos que amar o nosso próximo. Aquele que está diretamente ligado a nós. Aquele que divide o convívio conosco. E quem é esse próximo que divide o convívio conosco? O lar, o nosso lar. Aqueles que estão ali com dificuldade de relacionamento, aqueles que nós ficamos encolerizados, que nós falamos alto, né? Não calamos quando um está esbravejando, nós respondemos, né? Então, nós viemos para amar. Então, aquela família que hoje nós nos encontramos não foi por acaso. Quando existe uma preparação para nós reencarnar, existe uma preparação com aqueles que serão nossos filhos. Espíritos comprometidos com nós e nós com eles. Então, nós viemos para amar esses espíritos, com as suas dificuldades. E o nosso exemplo vai servir para esses espíritos a mudar. Então, chega aqueles espíritos, às vezes, tão difícil, meu Deus, e o que eu fiz para merecer ter essa criatura como filho, ou como marido, como mulher? Mas são necessidades que nós temos, não para odiar, não para ter sentimentos antagônicos, mas sim para amar. Então, vocês já viram que nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar aquele mais próximo de nós, que é nosso lar. O tio, a tia, a família, o vizinho, o colega de serviço, o colega de centro espírita. Nós estamos aqui para nos amar, para nos compreender, para nos apoiar, para nos ajudar. Então, não foi um acaso que nós encontramos, né? Aquelas criaturas hoje que passam pela nossa vida, que convivem conosco.
Tudo é aprendizado. E Jesus torce a espiritualidade quando nós retornamos para o corpo, vestimos aquela veste dentro das nossas necessidades, com limitações, com dificuldade, para nos comprometemos de recebê-los para fazer o melhor. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades. Mas sim amar, tá? Na ciência do amor, o perdão como a misericórdia tem uns lugares mais importantes. Viemos para a Terra com os nossos débitos e com nossas qualidades. A primeira oficina para o aprendizado da misericórdia é o lar com a família, como eu já falei. Dentro de casa ou no campo da consanguinidade, encontramos ocasiões mais excepcionais para o exercício do verdadeiro perdão, esquecimento do mal de maneira mais autêntica. Consultemos o nosso coração. Se já sabemos receber uma palavra mais alta, se nos comportamos dentro de casa como junto às autoridades, temos tanto que aprender no relacionamento com os pais, tios, irmãos. Perdão é matéria para todo dia, para toda hora. Aqui ele traça um paralelo entre o progresso da inteligência e do coração. Um progresso da inteligência, né, o desenvolvimento da inteligência, mas o coração junto, coração unido. Dizendo que o sentimento é chamado a acompanhar o intelecto em seu crescimento. Qualquer pessoa pode ir ao tribunal disputar certos direitos, até mesmo ações de filhos contra pais, de pais contra filhos. Tudo isso é natural. Veio para nós também uma época do perdão. Consciente, conhecendo o mal, mas sabendo que o mal existe dentro de nós. O mal não está lá fora, está dentro de nós. Ao mal que alguém nos haja feito, vamos ver se somos capazes de silenciar e perdoar de coração. Então, o mal que o outro fez para nós, uma agressão qualquer, ver se nós vamos saber calar. Nós precisamos aprender a calar. Nós precisamos fazer uma força, às vezes, muito grande para silenciar, para não rebater, não também entrar na contenda de discussão, de situações negativas. Porque aí o mal não acontece nenhuma situação pior. Então, o Evangelho, e essa lição que o Chico nos fala através de Emmanuel, como ele diz, nos faz fazer uma reflexão: como eu estou? Como eu sou? Dentro do lar, como é que eu ajo? Vou tentar me frear mais, eu vou tentar me calar, vou tentar ser mais humilde, menos egoísta, menos orgulhoso, vaidoso, sentimentos que acarretam às vezes em nós, que nós nos achamos melhor com aqueles que estão conosco no dia a dia. E mais adiante ele nos diz assim: vamos ver se somos capazes de silenciar e perdoar de coração. Perdoar os erros de um esposo, de uma esposa, perdoar os erros de um pai, de determinada mãezinha. As trevas vão entrando, as influências perniciosas vão entrando em nossa vida e vai se tornando cada vez mais um purgatório. Quando voltamos para casa pela desencarnação, né? Depois todo o nosso estágio aqui, voltamos para casa. Qual é a casa? Um plano espiritual. Pela desencarnação, voltamos com um boletim estranho com dependências de muitas matérias, com repetência perfeitamente claras,
Damos desgosto de ter perdido tempo e proteção ao que nos amparam. Nós temos espíritos que nos amparam, mas nós, pelo nossos ímpetos, né, nós nos afastamos desses espíritos e abrimos uma brecha para aquelas mentes que querem se aproveitar. Né? Nós temos aqui no nosso capítulo, depois continuando, reconciliação com o vosso adversário. Na prática do perdão, como em geral é do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como saber, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. De onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Os espíritos que têm ódio, tem uma situação muito grave que nós cometemos, nós somos devedores, né? Eles esperam quando nós estivermos no corpo. Porque o corpo não nos limita. O corpo é uma prisão, nós ficamos ali presos dentro dessa matéria, né? Então, aqueles que não nos amam, que querem se vingar, eles se aproveitam nessas horas. E quando essas horas? Quando nós abrimos essas brechas, né? Demos essas aberturas de não perdoar, de odiar, de se vingar, eles se aproveitam e nesse momento eles nos pegam. Aí é a obsessão. Aí começa pela obsessão simples e aí vai adiante. Nós ficamos tão envolvidos que às vezes nós não sabemos se somos nós ou o espírito que está agindo, interagindo naquela situação. E eu sempre gosto de aclarar esta parte. Nós temos filhos, nós temos jovens, nós temos adolescentes que estão com toda a energia. Eles não conseguir nos afetar, né? Porque nós temos altos e baixos. Hoje eu estou bravo, amanhã eu já vou orar, vou pedir para Deus me perdoar, entro em oração e posso sair daquela sintonia. Posso, isso pode acontecer que não. Ah, tu não estou conseguindo te pegar? Vamos pegar teu filho, tua filha. E como nossos jovens têm uma energia, eles ainda estão muito envolvidos nas coisas do mundo, aí os nossos jovens sofrem as consequências. Então, como nós temos que ter cautela com as nossas atitudes, com nossos pensamentos, nosso modo de agir, não é verdade? Como nós temos que ter conhecimento das leis de Jesus. Jesus, quando chegou aqui há 2000 anos, ele vem ensinar a lei do amor. Ele vem nos ensinar o perdão, a caridade, a fraternidade uns com os outros, encarnados e desencarnados. Né? Para nós poder nos ajudar e ajudar o próximo. Entrar numa atmosfera psíquica de equilíbrio, de paz e harmonia. Como as coisas são sutis quando nós não temos conhecimento e nós entramos em situações difíceis, muitas vezes. Aqui ele terminando aqui, ó. Pela desencarnação, voltamos com boletins, como eu tinha falado, estranho, com dependência de muitas matérias, com repetência, perfeitamente claro, damos desgosto de ter perdido tempo, proteção aos que nos amparam. Chico agora, para encerrar, conta. Em Pedro Leopoldo, fomos procurados por uma senhora sofredora que era casada há 18 anos. Tinha lições difíceis para dar, seu esposo e seus filhos eram complicados. Era obrigada a pensar em perdão, em bondade, em compaixão, muitas vezes por dia. Ela pedia a Emmanuel uma orientação e ele respondeu a ela. Deveria continuar perdoando sempre. Ela replicou que já estava cansada e doente, ao que o nosso benfeitor redarguiu, lembrando que existiam milhões de pessoas no mundo cansadas também e doentes também. O Emmanuel recordou o que disse Jesus a Pedro.
perdoarás 70 vezes, 7 vezes. E aquela irmã respondeu: olha, meu caro amigo, eu já fiz as contas e hoje já ultrapassei em 18 anos o número 490. Ela já deu até o total de perdão que ela tinha dado para o companheiro e os filhos. Depois de uma breve pausa, Emmanuel falou por fim: mas você se esqueceu de uma coisa. É perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Embevecidos com o ensinamento e num clima de muita alegria, a reunião foi encerrada com uma prece. Então, nós temos que perdoar sempre. Não tem um número, é indefinido. Cada ofensa, um perdoar. E esse livro aqui, para nós encerrar, está quase chegando a nossa hora, Perdão, o caminho para a felicidade, ele nos dá aqui, rapidamente, é só um pedacinho, o que fazer quando a vida coloca à nossa frente pessoa que se torna difícil para a convivência harmoniosa. Esse livro aqui é do Nelson Moraes, é muito bom, várias histórias. Sobre perdão. Quantos encontro essas pessoas dentro de casa? Muitas vezes na figura de um irmão, de uma irmã, cunhado, cunhada, sogro, sogra. Até mesmo a mãe, o pai, vizinho, patrão, colega de trabalho, professores, aqueles que não são subalternos. Uma forma mais inteligente e eficaz para se lidar com esse problema foi comprovada pela prática. E aí ele conta uma experiência que ele teve com o filho dele. Meu filho começou a trabalhar quando tinha apenas mais de 14 anos. Na empresa onde trabalhava, sua chefe o tratava de forma rude. Não perdia uma única oportunidade de humilhá-lo. Depois de quase um ano de convivência difícil, um dia eu o surpreendi chorando no seu quarto. Preocupado, perguntei: o que está acontecendo? Foi quando tomei conhecimento do seu problema. Juntos fizemos uma prece e, inspirado, passei-lhe a seguinte orientação: meu filho, todas as noites ao deitar-se, imagine que está vendo esta moça na sua frente. Depois converse mentalmente com ela e diga-lhe que você a ama muito. Peça para ela perdoar-lhe por algum mal que você possa ter feito a ela em outras vidas. Procure, através do pensamento, abraçá-la carinhosamente. Faça isso todos os dias, você verá que essa moça vai transformar-se na sua melhor amiga dentro da empresa. Depois de alguns meses desse exercício, realmente a moça transformou-se na sua melhor amiga. E graças a ela, hoje, depois de 15 anos, ele ocupa um cargo importante dentro da empresa. Nada resiste à força do amor. Muitas vezes o bem que precisamos surge à nossa frente com a aparência de um mal. Se o meu filho fugisse à convivência difícil, não teria alcançado o bem que hoje desfruta na empresa. A partir dessa experiência bem sucedida, passei a prescrever essa receita para as pessoas que estavam vivendo situações semelhantes. E é onde vem casos dentro desse livro. Então, você sabe que nós orientamos que quando uma mãe está com aquele filho com dificuldade, nós conversar com aquele filho durante o sono dele. Meu filho, eu te amo. Mamãe está aqui perto de ti. Procura mudar teu modo de ser ou atitude equivocada e conversar com esse filho. E acontece porque o amor de uma mãe faz milagres. E ele passa esse aprendizado através da intuição dos seus amigos espirituais, essa diretriz aonde ele, o filho dele hoje é um grande executivo nessa empresa.
Vocês veem que o amor é uma arma que nós temos para ser felizes, né? Para nós ser felizes. Para nós sair um dia desse corpo deixando pegadas luminosas. Aqueles que conviveram conosco nos agradeça pelos ensinamentos, pelos exemplos. E que possamos hoje sair daqui convictos. Precisamos perdoar. Não uma vez, mas sempre. Que Jesus, Ele é o nosso mestre. Ele nós devemos seguir cada diretriz no seu amparo, no seu doce olhar. Quando eu falo em Jesus, eu me lembro no olhar dele, olhando para cada um de nós, estendendo as mãos, para que nós sejamos um pouquinho melhor cada dia. Muita paz, meus queridos irmãos, muita paz.